Alguma vez já passou pela cabeça por que a gente age de um jeito e não de outro? Ou o que, o que no fundo define quem a gente é? Bom, é sobre isso que vamos falar hoje. A gente vai mergulhar nesses mundos interiores que formam a nossa personalidade. E olha, essa é uma das perguntas mais, profundas e fascinantes da psicologia. E tá aí a grande questão, né? A pergunta de US$ 1 milhão que intriga psicólogos há mais de 100 anos. Será que a gente está no comando? Sabe, sendo moldados pelo que a gente pensa conscientemente? Ou será que somos, tipo, marionetes de forças que nem sabemos que existem, escondidas lá no nosso inconsciente? Olha, para entender isso, a metáfora do iceberg é perfeita. Pensa no iceberg. A pontinha que a gente vê fora d'água, essa seria a nossa experiência consciente. É tudo aquilo que a gente sabe e pensa sobre nós mesmos. Mas e a parte de baixo? A parte gigantesca que está submersa? Pois é. Outra linha de pensamento diz que é ali, nas profundezas, que a coisa acontece de verdade. Desejos, memórias, conflitos que a gente nem imagina. Seriam eles os verdadeiros motores da nossa personalidade. São duas visões que, nossa, não poderiam ser mais diferentes. Então, beleza. Qual vai ser o nosso caminho hoje? Primeiro, a gente vai dar uma olhada no mundo visto por dentro, o lado consciente. Depois, vamos mergulhar fundo nas forças ocultas da mente. Na sequência, vamos conhecer uns mapas, digamos, alternativos do inconsciente. E para fechar, a gente coloca tudo isso sob o microscópio da ciência. Combinado? Ok, vamos começar com uma ideia que é bem poderosa. A ideia de que, para entender alguém de verdade, a primeira coisa a fazer é tentar enxergar o mundo pelos olhos dessa pessoa. Entender a realidade dela. E essa é a essência da abordagem fenomenológica. O que importa, acima de tudo, é a perspectiva pessoal, a experiência de cada um. A chave da personalidade, segundo essa visão, não está em caixinhas ou rótulos que vêm de fora. Não, está no jeito único como cada um de nós vê e dá sentido ao mundo. E tem uma metáfora do psicólogo George Kelly que é simplesmente genial. Ele dizia que cada um de nós é como um cientista. Pensa só, a gente está o tempo todo observando as pessoas, criando pequenas regras, pequenas teorias na nossa cabeça para tentar prever o que elas vão fazer. A gente faz isso para tentar entender o mundo social ao nosso redor. E para conseguir mapear essas teorias que cada um tem, o Kelly cria uma ferramenta chamada grade de repertório. E a ideia é bem interessante. Olha só, a pessoa pega e lista as figuras mais importantes da vida dela. Depois, ela começa a comparar essas pessoas para descobrir quais são os seus construtos. O que são construtos? São as réguas mentais que a gente usa para medir o mundo. Coisas como bom versus mal, aberto versus fechado, sabe? E aqui a gente vê um exemplo preenchido. O resultado final é quase como uma impressão digital da mente da pessoa. Nesse mapa específico, dá para ver que a pessoa usa as mesmas réguas, os mesmos critérios, para avaliar o pai e o chefe, por exemplo. Eles têm notas bem parecidas em várias categorias. Agora a mãe. A mãe é vista de um jeito completamente diferente. É um mapa único, que revela os padrões e até os preconceitos de como essa pessoa enxerga o mundo e as relações dela. Agora, mudando um pouquinho de foco, mas ainda nessa mesma linha, a gente chega em outro gigante, Carl Rogers. Para ele, o centro de tudo, o coração da nossa personalidade, é o que ele chamou de autoconceito, que nada mais é do que a imagem mental que a gente tem de nós mesmos. É, no fundo, a história que a gente conta para a gente mesmo sobre quem nós somos. E o Rogers identificou 3, digamos, ingredientes essenciais para que uma pessoa consiga crescer e se aceitar de verdade. Primeiro, se sentir valorizada incondicionalmente. Segundo, conviver com gente autêntica, genuína. E terceiro, se sentir compreendida de verdade pelos outros. Ele dizia que sem isso, o nosso autoconceito fica meio distorcido e a gente acaba se afastando de quem a gente realmente é. Muito bem. Agora, vamos virar a chave completamente. A gente vai para uma visão radicalmente diferente. Uma que bota em xeque a própria ideia de que a gente se conhece de verdade. E aqui está ele, o famoso mapa da mente de Freud. Ele imaginava a nossa mente como um verdadeiro campo de batalha com 3 personagens principais. Lá no fundo, bem no inconsciente, mora o id, que é pura pulsão, puro instinto. Tentando colocar a ordem na casa e lidar com a realidade, a gente tem o ego. E, agindo como um juiz super severo, tem o superego, a nossa consciência moral. Para Freud, a personalidade de cada um é o que sai dessa briga constante entre os 3.
Mas e aí, como o ego coitado aguenta essa pressão toda? Bom, ele usa estratégias inconscientes que Freud chamou de mecanismos de defesa. A repressão, por exemplo, é quando a mente esquece de propósito algo muito doloroso. A projeção é quando a gente acusa alguém de ter um defeito que na verdade é nosso, mas a gente não quer admitir. E a formação reativa, essa é curiosa. É quando a pessoa age de um jeito exageradamente oposto ao que ela realmente sente. Tipo, tratar com uma simpatia forçada alguém de quem não gosta nem um pouco. E aí vem uma das partes mais famosas e, vamos ser sinceros, mais polêmicas da teoria do Freud. Ele defendia que a nossa personalidade é formada lá na infância a partir de conflitos que acontecem em certas fases. A fase oral, a anal e a fálica, onde ele situa o tal do complexo de Édipo, sabe? Aquela trama de rivalidades e amores dentro da família. Segundo Freud, se a pessoa ficasse presa em alguma dessas fases, isso deixaria marcas para a vida adulta inteira. Bom, nem todo mundo que seguiu Freud concordou com tudo. Agora a gente vai conhecer dois dos seus discípulos mais famosos, que em certo ponto romperam com o mestre e desenharam seus próprios mapas do inconsciente. E olha, os mapas deles são bem diferentes. E esse slide aqui mostra bem a diferença. De um lado, a gente tem o Carl Jung, que foi para um lado mais espiritual, digamos assim. Ele falava de um inconsciente coletivo, uma espécie de herança de símbolos que conecta toda a humanidade. Já do outro lado, Alfred Adler botou foco totalmente no social. Para ele, o que nos move é a busca por superar os sentimentos de fraqueza que vem desde a infância. E para o Jung, símbolos como esse aqui, uma mandala, são a prova desse inconsciente coletivo. Ele acreditava que esses símbolos universais nos conectam a imagens ancestrais que ele chamou de arquétipos. Pensa na figura do herói, da grande mãe, da sombra. São como personagens que já vêm pré-instalados na nossa mente e que moldam a forma como a gente vê o mundo. Já para o Adler, como a gente falou, a grande batalha da vida é superar aquele sentimento de ser pequeno, de ser inferior, que todo mundo sente na infância. Mas, segundo ele, quando a pessoa fica obcecada com as próprias fraquezas e não consegue desenvolver outras habilidades para compensar, aí surge o que ele batizou de complexo de inferioridade. Ok, a gente viajou por todas essas ideias fascinantes. Mas agora é a hora da verdade. Vamos dar um passo para trás e analisar essas teorias com um olhar mais cético, o olhar da ciência moderna. E a verdade é que, do ponto de vista científico, existem vários problemas sérios. Primeiro, falta de dados públicos. As sessões de terapia eram secretas, então ninguém podia checar como os teóricos chegavam às suas conclusões. Segundo, é quase impossível replicar os resultados. O que funcionava para um paciente não necessariamente era uma regra geral. Terceiro, muitos conceitos, como arquétipos ou instinto de morte, são vagos demais. Como é que se testa uma coisa dessas? E por último, as teorias foram criadas com base em amostras muito pequenas e nada representativas. E isso nos deixa com uma pergunta para lá de interessante. Se essas teorias não são exatamente ciência no sentido mais estrito da palavra, por que elas continuam tão vivas? Por que elas ainda influenciam tanto a nossa arte, a nossa cultura, o jeito como a gente pensa sobre a nossa própria mente? Mesmo depois de um século, por que essas ideias sobre o consciente e o inconsciente ainda mexem tanto com a gente? Fica aí a reflexão.